Olá pessoal, tudo bem? Nós agora vamos falar a respeito de raio iônico. O raio iônico é o raio referente a um íon. Lembrem-se sempre que nós temos dois tipos de íons, cátions e ânions. Inicialmente eu vou falar a respeito do raio de um cátion. Para isso, eu vou usar como exemplo o sódio e o íon sódio. Observo o sódio, o elemento químico sódio, com o número atômico 11 e faço a sua distribuição eletrônica, 2p6, 3s1, eu percebo que o sódio então tem 2, 4, 10, 11 elétrons, por causa do número atômico dele, e eles estão distribuídos nas camadas da seguinte forma. Ó, núcleo, primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8 elétrons. 2 com mais 6, 8. E na terceira camada, 1 elétron. Por o íon sódio, lembrem-se que essa espécie, ela perdeu 1 elétron. Então, todas as vezes que eu tiver um íon, ele sempre vai estar do lado direito, na parte superior. E, além disso, com um algarismo e uma carga. Então, esse 1+ significa que ele perdeu 1 elétron. Perder esse 1 elétron, ele sempre vai perder a sua camada de valência. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica como se ele não tivesse perdido. Na verdade, eu vou copiar daqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E então, eu vou descobrir qual é a camada de valência para o sódio. A camada de valência para o sódio é a terceira, que é o maior coeficiente. Então, esse 1 elétron que ele vai perder vai ser exatamente desse subnível, que não vai mais existir. Assim, o íon sódio ele vai ter apenas 2 camadas. Ó, núcleo, primeira camada, segunda camada. Na primeira camada com 2 elétrons, na segunda camada com 2s2, 2p6, 8 elétrons. Aqui fica fácil de nós percebermos que o raio do íon sódio é menor do que o raio do sódio como elemento químico, o sódio neutro. Então, o raio de um cátion, o raio do elemento, é sempre maior do que o raio, do seu íon. Eu fiz aqui como exemplo o sódio, mas isso serve para qualquer outro elemento. Todas as vezes que um metal perder elétrons, ele sempre vai perder da sua camada de valência. E o raio dele vai ser sempre menor, porque ele perdeu os seus elétrons. Vamos agora então falar a respeito de ânions. Lembrem-se que os ânions são aquelas espécies que ganham elétrons. E o meu exemplo vai ser o cloro, o elemento químico cloro. Então, vou falar a respeito do cloro e a respeito do íon cloreto. Então, vamos lá. O cloro, como um elemento eletricamente neutro, número atômico 17, vou fazer a distribuição eletrônica para 17 elétrons. 3s2, 3p5. Ó. Primeira camada com 2 elétrons, segunda com 8. Então, vou fazer um desenho. Primeira camada com 2, a segunda camada com 8 e a terceira camada com 7. Agora, o íon cloreto, né? O ânion do cloro. Esse 1- significa que ele ganhou 1 elétron. E aonde é que ele vai ganhar esse 1 elétron? Na sua camada de valência, mais especificamente no seu subnível de valência. Então, vou só copiar aqui a distribuição eletrônica do cloro.
2s2, 2p6, 3s2, 3p5. E ele vai ganhar esse 1 elétron justamente nesse subnível de valência, que também é o mais energético. Então, a nova distribuição eletrônica vai passar a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Percebam que o que acontece no caso dos ânions? Eu vou ter um núcleo com 17 prótons e 3 camadas para o cloro. Na primeira camada ele vai ter 2 elétrons, na segunda camada 8 e na terceira camada, eu esqueci de colocar 6 aqui, desculpa, 8 também. E aí, o que acontece? A mesma ideia do que a gente falou a respeito de raio atômico. Eu tenho menos partículas positivas para mais partículas negativas, ou seja, a força de atração é menor. Então, o raio de um ânion é sempre maior do que o raio do seu átomo eletricamente neutro. Então, o raio do cloreto é maior do que o raio do cloro como um elemento eletricamente neutro. Até a nossa próxima aula.